Em nosso estudo de hoje é a lição 19 do Livro da Esperança, Companheiros Mudos, Deixai vir a mim os pequeninos. Marcos, capítulo 10, versículo 14. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Capítulo 8, texto 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com excelentes razões mobilizas os talentos da palavra a cada instante, permutando impressões com os outros. Selecionas os melhores conceitos para os ouvidos de assembleias atentas. Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para a exaltação da virtude. Estudas filosofia e gramática no culto à linguagem nobre. Encontras a frase exata no momento certo em que externas determinado ponto de vista. Sabes manejar o apontamento edificante em família. Leciona disciplinas diversas. Debates problemas sociais. Analisa os sucessos diários. Questiona os serviços públicos. Indiscutivelmente o verbo é a luz da vida de que o próprio Jesus se valeu para legar-nos o Evangelho renovador. Entretanto, nessa nota simples, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. Comparece às centenas aqui e ali. Jazem famintos e não comentam a carência de pão. Amargam dolorosa nudez e não reclamam contra o frio. Experimentam agoniadas depressões morais sem pedirem qualquer reconforto à ideia religiosa. Sofrem prolongados suplícios orgânicos incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Pensa neles e de coração enternecido, quando puderes, oferece-lhes algo de teu amor, através da peça de roupa, ou da xícara de leite, da poção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. Tomada aqui de emoção pela leitura de hoje. A leitura de hoje, quando fala de companheiros mudos, ela também remeter a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que tem como título Infortúnios Ocultos. Só que esses aqui, que a gente está aqui, foi citado por Emmanuel, nem são tão ocultos assim. O que o Emmanuel vem trabalhar com a gente? Que a gente fica procurando os meios de instrução, já que o Espírito de Verdade fala: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, amai-vos o primeiro mandamento, o segundo, instruí-vos. A gente procura fazer o nosso estudo, procura angariar cultura, procura ter meios, desenvolver meios de poder direcionar para plateias diferentes e se fazer compreensível, inteligível, tudo bem. Mas a nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, a gente se depara ainda com uma penúria muito grande, uma situação muito complicada de pessoas que estão passando por provações dificílimas no campo material. E a gente chega na nossa casa e a nossa obra social, ela acaba tendo muitas pessoas que são frequentadores ativos, que estão sempre ali junto, frequente mesmo, e que eles, para poder ganhar uma cesta básica, para poder ganhar peça de roupa, para poder ganhar o remédio que a nossa farmácia faz a doação, eles comparecem, assistem uma reunião ou outra, mas muitas vezes sem muita capacidade de compreensão, né? Então a gente tem que ter um tato e uma percepção na hora de ver como a gente vai falar, modificar a nossa linguagem, tentar falar numa linguagem bem simples para estar chegando no coração deles. Mas não basta isso, porque a maioria deles eles estão muito cansados da dureza da vida. Eles sentam para assistir palestra e dormem ou então ficam dispersos. Aqui está sendo um momento apenas de descanso para eles, porque depois que levantar dali, se a gente pudesse acompanhar cada um deles, como eu já tive a oportunidade de fazer, porque o meu papel na nossa obra social durante um tempo era de visitar as pessoas, na casa das pessoas, as pessoas que pediam cesta básica. Eu vi situações duríssimas, vi assim
locais que 3 metros por 3, 9 metros quadrados apenas, morando 8, 9 pessoas, um dormindo quase em cima do outro. Ali só tinha um fogão, um vaso sanitário, e era aquilo ali mesmo. Eu vi situações muito duras que as pessoas passam. E elas normalmente elas não exteriorizam isso. Se a gente não for atrás, a gente não vai descobrir que isso está acontecendo. O Emmanuel faz um apelo nesse texto muito bonito e muito sentido até. Ele chama de companheiros mudos. E ele fala o seguinte, ele fala assim que pensa neles de coração enternecido quando puder, e se puder oferecer algo do teu amor, que pode ser a roupa, pode ser comida, ou medicamento, que são os três que a gente pensa de maneira mais imediata. Mas quando ele fala aqui, ó, minuto de atenção e carinho, né? De ter a oportunidade de, por exemplo, de conversar um pouco com a pessoa, de dar um abraço na pessoa, de fazer com que a pessoa sinta, se sinta importante, pelo menos um pouco. Eu estou emocionado aqui, né? Estou emocionado porque ontem mesmo, né, eu vivi uma situação muito, ao mesmo tempo que é gratificante também, ensina muito pra gente. É um senhorzinho que ele sumiu do centro, da nossa obra social, e que nós fomos visitá-lo, e quando a gente chega na casa dele, ele está com Alzheimer, está com 83 anos, e ele desencarnou a esposa dele, desencarnou o filho agora durante esse período de pandemia. Então ele ficou sozinho, por isso que ele sumiu da nossa casa. E aí eu me deparo com uma menina de 21 anos, com uma luz nos olhos, com uma coisa impressionante naquela menina. E a menina simplesmente saiu da casa dela e está morando, cuidando desse senhor, na casa desse senhor. Por quê? Ela diz que quando esse senhor, quando ela nasceu prematura, e esse senhor é o que ia buscar o leite materno, já que ela não tinha condição de sugar o leite, não tinha força, ia buscar lá em Madureira, né, num banco de leite, o leite para amamentar. E ela disse que por isso ela sempre teve um apreço muito grande. Quando soube que ele está passando por essa situação toda, abriu mão da vida dele, está morando com ele para cuidar dele. E falando também que optou por fazer curso de enfermagem, né, por celular, à distância, fazendo curso, só para poder estar ajudando esse senhor. E a gente vê assim, gente, quantas pessoas chegam à nossa casa, chegam até a gente, de repente somem, e a gente não se dá conta, porque a gente fica muito preso ali aos compromissos da casa, e são pessoas que estão passando por situações como essa. Situações de privação material duríssima, então às vezes de problema de saúde, ou até mesmo de perda de ente querido que está impossibilitando com que ele continue frequentando a casa. Então a gente tem que começar a pensar no seguinte, gente. A gente vai sim, não é errado a gente estudar filosofia e gramática, a gente procurar os melhores ambientes para a gente estar conversando com pessoas que nos entendam, que venham nos acrescentar, a gente assistir filmes, shows musicais, peças de teatro, ler bons livros. Isso não tem nada de ruim, isso é sempre bom para a gente. Mas a gente tem que ter sim a preocupação, o momento de estar doando nosso tempo, indo ao encontro de pessoas que estão passando, né, jazem famintos e não comentam a carência do pão, amargam dolorosa nudez, não reclamam contra o frio, né? Essas chamadas que o Emmanuel dá hoje para a gente aqui são chamadas que doem muito na gente, porque não tem como a gente ficar em paz totalmente nesse mundo enquanto a gente vê pessoas passando por privações tão duras, tão complicadas. E muitas das vezes a gente vai encontrar pessoas queridas, muito queridas mesmo, do nosso coração, como aconteceu comigo recentemente também, de encontrar um rapaz que ele é meu amigo de infância e que ele, por ter ficado em casa cuidando de pai e de mãe idoso, ele não trabalhou durante esse tempo, ele ficou cuidando do pai, o pai desencarnou, agora a mãe está em condição muito complicada e eu pego esse meu amigo vendendo bombom no sinal para poder estar sustentando a família. E nunca reclamou, nunca falou nada. Se ele encontrar comigo, vai falar: Robson, vai me dar um abraço. E, meu Deus, eu falei, o negócio está aqui na nossa frente, às vezes são pessoas conhecidas, pessoas queridas, e está só esperando a gente abrir os olhos para ter olho de ver, ouvido de ouvir, mas principalmente ter isso aqui, ó, coração.
a gente encerra com o perdão de nossa emoção e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.